Olá, minha turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, na nossa aula de matemática do oitavo ano, nós vamos estudar a notação ou escrita científica, ok? Eu sou o professor Jacinto Santos, estarei com vocês nesta aula e espero que tenhamos uma boa aula. É interessante, aluno, sempre acompanhar a explicação dos conteúdos e a correção das atividades. Então, vamos juntos? Vamos nessa! Muito bem, né, pessoal? Então, vamos seguir aqui a nossa aula, tá? Anotação ou escrita científica. Acrescentar aqui mais um pouquinho. E observe esse texto, gente, onde diz o seguinte: cientistas como os astrônomos, os biólogos, os físicos, os químicos e outros costumam trabalhar com números muito maiores e muito menores do que um, tá? Formados por muitos algarismos. Para simplificar essa escrita, foi criada a notação científica, que usa as potências de base 10. Então, como na aula passada nós estudamos multiplicação com base 10, para o estudo da notação científica vai ser muito fácil hoje, beleza? Então, acompanhe aqui. A principal utilidade da notação científica, pessoal, é fornecer de maneira rápida e simples a ideia de ordem, de grandeza de um número, que, se fosse escrito por extenso, não daria essa informação de modo tão imediato. Então, observe, um número na notação científica, gente, deve ter as seguintes características, essas três características para a notação científica, né? O número deve ser escrito como um produto de dois fatores, certo? Ou seja, uma multiplicação, né? Fatores são pertencentes à multiplicação, e um dos fatores deve ser um número de 1 a 10, excluído o 10, 99, mas nunca pode ser o 10, certo? Então, o outro fator deve ser uma potência de base 10. Então, a gente vai ver agora uns exemplos, certo? E nos exercícios a gente vai poder se afinizar bastante em relação a isso, certo? Então, observe os números das informações e como eles são escritos na notação científica. Veja. Urano é o sétimo planeta do Sistema Solar e a medida média da distância entre ele e o Sol é de 2 bilhões 870 milhões de quilômetros. A distância de Urano, né, até o Sol. Então, gente, observe aqui estes números. 2 bilhões 870 milhões dá igual a 287 vezes 10 milhões, marcar aqui, 10 milhões, que é igual 2,87 vezes 100 vezes 10 milhões, igual a 2,87 vezes 10 ao quadrado, vezes 10 à sétima, igual a 2,87 vezes 10 à nona. Ah, professor, não entendi nada. Tudo bem, muito simples. Estamos começando agora, tá? Vai ficar fácil, gente, já que a gente consegue ver de outra forma, tá bom? Essa dificuldade nós vamos conseguir saná-la em breve, tá? Uma molécula chega a ter medida de comprimento do diâmetro de 0,0000018 milímetros. Aí veja, 0,0000018 dá igual a 18 vezes 0,0000001, que é igual a 1,8 vezes 10 elevado a 1 e vezes 10 elevado a menos 7, igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Olha, gente, o que é que acontece aqui?
Nesse primeiro exemplo, tá? Para obtermos esse resultado aqui de 2,87 vezes 10 elevado a 9, olha, o que aconteceu? Foi colocada uma vírgula bem aqui, certo? Entre o 2 e o 8. Por quê? Veja, nas regras, tá? Aqui tem que ter um número antes da vírgula. Então, o número é o 2. Então, fica 2,87. Aí, logo em seguida, a gente vai multiplicar com a potência de base 10. Então, está aqui, ó, 2,87 vezes 10 elevado a 9. Da onde saiu esse 9? Porque a gente conta as casas decimais, certo? Daqui, ó, a vírgula foi colocada entre o 2 e o 8. Então, contando aqui, veja, 1, 2, 3 casas, 4, 5, 6 casas, 7, 8, 9. 9 casinhas. Então, aqui, ó, do 2, né? É o 0, depois aqui da vírgula, 9 casinhas. Daí, portanto, 10 elevado a 9. Já nesse outro aqui, ó, o que aconteceu? 0,000018 igual a 1,8. Como é que acontece isso aqui? Colocou a vírgula aqui entre o 1 e o 8, tá? Então, fica 1,8. Aí, multiplica pela base 10, né? Aqui, ó. De regra, vezes 10. Aí, conta as casas decimais até encontrar outra vírgula, tá? Então, se foi colocado aqui no 1, veja. 1 casa, 2 casas, 3 casas, 4 casas, 5 casas, 6 casas. Como a contagem foi para trás, então daí o expoente negativo. Então, 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Em resumo, número, quando é contado para frente, o expoente positivo. Contando para trás, o expoente é negativo. Beleza? Deu para clarear mais? Então, gente, notação científica, processo prático. Agora nós vamos aqui, né, ver estes exemplos. Observe os exemplos e tente descobrir o processo prático para escrever notações científicas, tá? Então, observe. Números maiores do que 1. Primeiro caso, números maiores do que 1. Então, nós temos aqui esse número, 2.870.000.000. Veja. A gente coloca aqui a vírgula, tá? Vamos repetir. Coloca aqui a vírgula entre o 2 e o 8, ó. Então, fica 2,87, aí, vezes 10, que é essa base 10, elevado a 9, contando aqui 9 casinhas, certo? A vírgula foi colocada aqui, então daqui para frente tem 9 algarismos. Daí o expoente 9. Beleza? Mais um exemplo. Veja. 9 algarismos, então 9. Mais um exemplo, nós temos aqui 38 milhões. O que é que faz? Opa. Primeiro, vamos ver aqui. 38 milhões. Nós vamos ter aqui 3,8, porque a gente sabe que antes da vírgula tem que ter um número, certo? Ele maior do que 0, quer dizer que é de 1 até o 10, excluindo o 10, como a gente explicou no início da aula. Então, 3,8. Aí aqui conta as casas decimais. Olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, o expoente, 7. 10 elevado a 7. Ok? Olha como está clareando mais. Mais um exemplo. Nós temos aqui 1.470.000. Então, veja, a vírgula tem que ficar entre o 1 e o 4, porque só fica um número antes da vírgula, pessoal. Então, 1,47 vezes 10 elevado a 6. Por que 10 elevado a 6? Aqui você botou a vírgula e conta para frente. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 algarismos que tem aqui. Então, vai para o expoente do 10. Beleza? Agora, mais um. Nós temos aqui 100 milhões. Então, veja, o 1 ficou sozinho, tá? Você pode botar 1,0 também, tá? Não tem problema. Mas aqui a gente coloca 1 vezes 10. Então, quem vai ser o expoente do 10? Basta você contar. A partir daqui do 1, quantos algarismos tem?
Então, veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Portanto, o expoente do 10 é o 8. Deu para compreender, pessoal? Como é simples? Esses são os exemplos de números maiores do que 1. Agora nós vamos ver números menores do que 1. Como, professor? Nos decimais, pessoal. Certo? Então, olha. Esse aqui, 0,000018 igual a 1,8 vezes 10 elevado a menos 6. Como que acontece isso? Vamos ter que colocar a vírgula entre o 1 e o 8, certo? Então, a gente conta as casas decimais daqui até encontrar a outra vírgula, tá? Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dá conta do 1 mesmo, certo? Incluindo o 1, até chegar aqui. Então, são 6. Se nós contamos para trás, então o expoente é negativo. Beleza? Mais um exemplo, que é só mostrando, tá? Mais um exemplo. 0,0006. Então, nós vamos ficar aqui com 6, pode ser 6,0 também, tá? Mas 6, aí vezes 10 elevado a menos 4. Porque aqui, ó, você começou a contar daqui, aí 1, 2, 3, 4. Para trás, negativo. Beleza? Mais um exemplo. 0,045. Então, olha, a vírgula fica entre o 4 e o 5. Aí 4,5 vezes 10 elevado a menos 3. Porque, olha, você botou a vírgula aqui e contou 3 casinhas até encontrar a outra vírgula. É fácil? Do início, né, parecia um absurdo, mas agora se torna tudo bem simples. Beleza, pessoal? Então, gente, nós temos mais esse, né? 0,000001 dá igual a 1,10 elevado a menos 8. Da mesma forma, conta bem aqui, tá? E são 8 casos até chegar a outra vírgula. Como é para trás, então o expoente negativo. Ok? Então, aqui nós temos uma imagem, né, ilustrando, aqui no caso, um cientista utilizando o microscópio, que é um instrumento que possibilita a visualização e a mensuração de elementos muito pequenos, como células e moléculas. Né? Então, aqui, essa notação científica ela é muito precisa para esse estudo, né? De números muito pequenos e números muito grandes, que é o caso desse outro aqui, né? Esse outro profissional, certo? Aqui, né, um astrônomo utilizando um telescópio, é um instrumento usado para visualizar e mensurar elementos muito distantes da Terra, como planetas e estrelas, né? Então, aquele vê pequenos, né, pelo microscópio, e aqui vê a distância, né, que é muito grande, né, distância. Pronto. Então, pessoal, agora nós vamos para nossas atividades. Vocês já tentaram resolver aí no caderno. E agora vamos à correção aqui com o professor, beleza? Então, pega o material e vamos conferir aqui com a gente. Questão 54, né, na sequência aí do seu livro. Vamos ampliar aqui mais um pouquinho. E diz o seguinte, olha, vamos aplicar o que aprendemos. Escreva no caderno cada número em notação científica. Simples, né, pessoal? Então, nós temos aqui esse número tão grande. Não precisa nem fazer a leitura do número, mas se você quiser, aqui está representando o quê? 49 bilhões, né? Então, nós aprendemos que coloca, né, a vírgula aqui entre o 4 e o 9, tá? Porque tem que ficar um número antes da vírgula. Então, 4,9 vezes 10, aquela base 10 que é de regra, tá? Vezes 10. E agora a gente vai contar aqui os números, certo? Para colocar o expoente, ó. Se a gente colocar a vírgula bem aqui, aí conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Então, o expoente aqui vai ser o 10. Ok? 4,9 vezes 10 elevado a 10. Fácil demais. Na letra B, tá? Onde é que vai ficar a vírgula? A gente aprendeu que tem que ficar somente um número antes da vírgula. Então, vai ficar bem aqui, tá? Entre o 6 e o 0. Então, vamos ter 6,07 vezes 10, que é a base 10. Agora vamos contar daqui até encontrar outra vírgula, certo? Olha, 1, conta com o 6. 2, 3, 4, 5 e 6. Então, nós temos aqui 6. Se é para trás, o expoente é negativo. Beleza? Então, 10 é 6,07 vezes 10 elevado a menos 6. Na letra C, onde vai ficar a vírgula? Aqui, pessoal, só pode ter um número antes da vírgula. 9,36. Agora, vezes 10. O expoente vai ser positivo ou negativo? Se vamos contar para frente, é positivo, certo? Olha, se a vírgula foi botada aqui, então 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Fica 10 elevado a 6. Positivo, que foi para frente. Na letra D, vai ficar como? O 1 sozinho, certo? Se você quiser botar 1,0, não tem problema. 1 vezes 10, expoente negativo ou positivo? Todo mundo sabe a resposta, né? Se você botou a vírgula bem aqui, olha, considerou, então, olha, 1, 2, 3, 4 e 5. Então, fica 1 vezes 10 elevado a menos 5. Esse agora, pessoal, veja, o 1, não é? Porque a vírgula vai ficar bem aqui. Então, 1 vezes 10 elevado a quanto? Só contar aqui, certo? Até o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Então, 10 elevado a 13. Na letra F, fica 7 vezes 10 elevado a... Olha, você botou bem aqui a vírgula, né? E conta. Deixa eu encontrar a outra. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, a contagem foi para trás, menos 5. Beleza? Quando você conta para frente, bota o expoente positivo. Para trás, o expoente é negativo. Beleza? Vamos para a próxima. Registre os números no caderno usando a forma decimal. No item A medida média da distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 1,5 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Ora, agora é o contrário, viu, pessoal? Então, aqui, o que nós vamos fazer? O 1, tá? O 1, aí o 5, pronto. Depois do 1, o que nós vamos ter que ter o quê? 8 números depois do 1, certo? Então, já tem aqui 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Pronto, no caso aqui ficou o quê? 150 milhões, né? E dividindo, separando aqui as classes, teríamos 150 milhões. Deu para compreender, pessoal?
Aqui, ó, depois da vírgula tem que ter 8 casinhas, 8 algarismos, certo? Então, olha, esses 8 algarismos incluem o 5 também. Então, é o 5 acompanhado de 7 zeros, beleza? Para completar a quantidade aqui do expoente 8. Vamos para a próxima. B. Para percorrer 1 quilômetro, a luz gasta 3,3 vezes 10 elevado a menos 6 segundos. Então, como nós vamos fazer aqui? Vamos colocar aqui esse 3, vamos botar aqui do fim para o começo mesmo, certo? Aí 3, então aqui, ó. Deste 3 aqui até chegar a outra vírgula, nós precisamos ter 6 algarismos, né? Que é para trás. Então, 3. Aí a gente começa a contar com ele, ó. 1, 2, 3. Tá ficando. Vou apagar aqui. Aqui. 0, ó. A vírgula estava bem aqui. Então, nós temos que ter 6 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Pronto. Aí aqui coloca a vírgula e 1 e 1, 0. Certo? Pronto. 5, 0 e o 3. Próxima. O átomo de hidrogênio tem medida de massa 1,7 vezes 10 elevado a menos 24 gramas. O que nós vamos fazer aqui? Vamos começar bem longe, porque esse vai ser um número muito grande. Muito grande de algarismo, mas um número minúsculo, né? 7, o 1. Então, aqui, pessoal, do 1 até chegar no 0, nós vamos precisar de ter quantos? 24 algarismos, certo? Então, o 1 já é um algarismo, porque ele aqui já está antes da vírgula. Então, agora vamos completar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nós vamos passar por cima. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, 21, 22, 23 e 24. Aí, vírgula e o 0 antes da vírgula, certo? Esse é o número, né? O átomo de hidrogênio, medida de massa, a massa do hidrogênio. Esse tanto aqui de grama, tá? Muito leve, né? Próxima questão. É um desafio. A medida de massa do Sol é de 2,10 elevado a 27 toneladas. A medida de massa da Terra é de 6 vezes 10 elevado a 21 tonelada. E a medida de massa da Lua é de 7,348 vezes 10 elevado a 19 toneladas. Use uma calculadora, calcule e responda. No item A. Quantas vezes a medida de massa do Sol é maior do que a medida de massa da Terra? Então, para o uso da calculadora, né, nós vamos precisar poder efetuar aqui, e o que for preciso a gente leva na calculadora, beleza? Então, veja, pessoal. Nesse caso aqui, quantas vezes a medida do Sol é maior do que a medida de massa da Terra? Nós vamos pegar aqui do Sol, que é 2 vezes 10 elevado a 27 sobre, né, nós vamos dividir, porque aqui para saber quantas vezes é mais do que o do Sol em comparação à Terra,
Então, dividido por... Aí vamos pegar aqui agora a massa da Terra. 6 vezes 10 elevado a 21. Então, gente, usando o estudo das propriedades da potência que a gente fez em outras aulas, o que nós vamos fazer aqui, certo? A gente aprendeu que na multiplicação de potência com a mesma base, repete a base e somos expoentes, certo? Então, como aqui na base nós temos uma base 10 com um expoente 27, uma base 10 com expoente 21, então nós vamos fazer o seguinte, certo? Repetir aqui o 2 vezes 10. Aí agora, olha o trabalho que nós vamos fazer. 10 elevado a 6, certo? Por que 6? Já que eu explico aqui, ó. Vezes 10 elevado a 21. Professor, não entendi. Pessoal, é assim. Esse 10 elevado a 27 aqui, a gente dividiu para podermos simplificar com esse 10 elevado a 21 que está aqui no divisor, certo? Que é a massa da Terra, tá? Então, olha, nós aprendemos que somando, olha, 6 mais 21 dá 27. Então, dá o mesmo valor. A gente apenas, certo? Colocou aqui para poder simplificar, certo? 6 vezes 10 elevado a 21. Ninguém mexeu ainda, ó. Só repetimos. Agora sim, aí nós podemos simplificar, tá bom? Cancela esse 10 a 21 aqui, ó. Com esse 10 a 21, tá? Igual. Pronto. Aí agora nós temos 2 vezes 10 elevado a 6. 2 vezes 10 elevado a 6, a gente aprendeu também na aula passada, né? Que é dar igual a 2. Aí acrescenta aqui, no caso, nós vamos acrescentar os 6 zero, né? O expoente indica quantas vezes acrescenta. Vamos botar aqui pequenininho. 6 zero. No caso, dá 2 milhões. Sobre 6. Porque o outro aqui já acabou, né? Agora a gente pega a calculadora e divide, certo? 2 milhões dividido para 6. Vamos pegar aqui a nossa calculadora. Será isso aqui. Então, 2, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 2 milhões dividido para 6. Dá igual a... Veja, deu 333.333,333333 infinito, certo? Então, o que é que nós vamos fazer aqui, professor? Vamos colocar, no caso, como não deu igual, pessoal, nós vamos botar aproximado, certo? E o símbolo de aproximado é... Deixa eu apagar aqui para fazer direito. O aproximado é o sinal de igualdade, tá? Com esse Sinho aqui, tá? Tá aproximado o quê? 333.333. Vamos deixar esse valor aqui, tá? Aí depois tem vírgula, 3333, infinito. Não acaba. Vamos deixar o número inteiro mesmo. 333.333 vezes, né, no caso aqui, que a pergunta, quantas vezes a medida de massa do Sol é maior do que a medida de massa da Terra? Então, aproximadamente 333.333. Ok? Agora vamos para B. Quantas vezes a medida de massa da Terra é maior do que a medida de massa da Lua? Então, vamos pegar aqui no mesmo ritmo, certo?
Vamos colocar aqui a massa da Terra, que é 6 vezes 10 elevado a 21 sobre a massa da Lua, que é 7,348 vezes 10 elevado a 19. Vou acrescentar aqui esse traço. Igual. Vamos pelos mesmos procedimentos. Fica 6 vezes 10. Olha a diferença de 21 para 19, né? Então, é quanto? 2 e vezes 10 elevado a 19, tá? Porque aqui a gente tirou 2 para cá, então ficam 19. Isso já na intenção de simplificar com o 10 a 19 que está lá embaixo. Então, 7,348 vezes 10 elevado a 19. Pronto. Agora dá para simplificar, certo? Vamos simplificar aqui o 10 a 19, que está aqui no numerador, e o 10 a 19, que está no denominador. Veja o que sobrou. Nós temos 6 vezes 10 elevado a 2, e dá igual. Vamos continuar aqui. 6 vezes 10 elevado a 2, pessoal, dá igual a 600, né? Porque é o 6 acompanhado de 2 zero, que é o expoente. A gente aprendeu nas aulas anteriores. Sobre o quê? Sobre 7,348. Pronto. Igual. Vamos pegar a nossa calculadora e fazer a continha. Zerando. Então, vamos pegar aqui 600 dividido para 7,348 igual. Pronto, nós temos aqui, deu igual a 81,654872 infinitamente, certo? Então, nós vamos fazer o quê? Colocar o aproximado também. Então, aqui, como ficou depois da vírgula maior que 5, pessoal, então nós vamos aproximar para quanto? Para 82, certo? Então, arredondamento, certo? Aqui, depois da vírgula menor que 5, a gente ficaria somente com 81, mas como aqui deu maior do que 5, que foi o 6, então a gente vai deixar como aproximadamente 82, certo? Então, colocar aqui o sinalzinho do aproximado. (82). Pronto. Quantas vezes a medida de massa da Terra é maior do que a medida de massa da Lua? Aproximadamente 82 vezes. Ok? Vamos para a próxima questão. É letra C. O que representa o produto obtido ao multiplicar os números calculados nos itens A e B? Então, representa o quê? Representa quantas vezes
a medida de massa do Sol é maior do que a medida de massa da Lua, né? Da Lua. Ok? Aqui nós temos uma imagem, pessoal. Essa imagem é representação sem escala, né? Ou seja, não estão nos tamanhos reais, certo? E em cores fantasia, né? Da Terra. Nós temos a Terra, a Lua e o Sol, vistos do espaço. 57. Escreva no caderno usando notação científica. O item A. A medida de distância média entre o Sol e Marte, que é aproximadamente 227.900.000 quilômetros. Fácil, né, pessoal? Vamos colocar a vírgula bem aqui. Então fica 2,279 vezes 10 elevado a quanto? Basta contar aqui os algarismos. Se a vírgula foi colocada bem aqui, quantos algarismos tem até o final? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, elevado a 8, no caso, a unidade de medida, quilômetros. Certo? 2,279 vezes 10 elevado a 8 quilômetros. Próximo. A medida de distância média entre o Sol e Júpiter, que é aproximadamente 778.400.000 quilômetros. Então, aqui nós vamos colocar a vírgula bem aqui, certo? Que só pode ficar um número antes da vírgula. Então, nós vamos ficar com 7,784. Agora, vezes aquela base 10, que é de regra. E agora, conta os números até chegar ao último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 10 elevado a 8 novamente. A unidade de medida, quilômetro. Pronto. Próximo. Agora os números pequenos. Aqueles dois foram números grandes, né? Esse aqui, muito embora tendo muitos algarismos, mas é um número pequeno. A medida de massa de um elétron, que é de aproximadamente esse valor aqui, nem se lê, né? Nós vamos colocar a vírgula entre o 9 e o 1. Então, nós teremos 9,11 vezes 10 elevado a quanto? Olha, já dá para saber, vai ser positivo ou negativo? Esse expoente vai ser negativo, né? Porque vai a contagem para trás. Então, vamos contar. 1 conta com 9 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Então, fica 9,11 vezes 10 elevado a menos 28. O quê? A unidade de medida? Gramas. Tem que colocar também, pessoal. Tudo bem? Então, todos compreenderam aí notação ou escrita científica. Então, aqui, gente, encerra a nossa aula de hoje, tá? Quaisquer dúvidas, retorne aqui à videoaula. E agora vamos à nossa frase do dia, tudo bem? Pessoal, para ter sucesso, é preciso primeiro acreditar que podemos. Para ter sucesso, é preciso primeiro acreditar que podemos. Um abraço e até nossa próxima aula. Tchau!